Bom dia, amigo. Como é bom nos encontrarmos aqui no programa logo de manhã e nesse começo de dia ter a oportunidade de compartilhar algo da palavra de Deus que desejo seja útil para a sua vida. Como hoje é quarta-feira, duas palavras. Uma direcionada a você que completa mais um ano de vida, desejando-lhe muitas alegrias e muitas bênçãos do Senhor sobre o seu viver. E a outra direcionada a todos vocês que nos assistem, inclusive os aniversariantes, para convidá-los para estarmos juntos logo mais em nosso culto de oração. A partir das 7 horas da noite, nossa igreja se reúne para orar ao Senhor. Vamos louvar a Deus juntos, estudar a palavra de Deus, orar uns com os outros e orar uns pelos outros. Você que é aniversariante receberá um abraço todo especial. Mas todos vocês são convidados para esse encontro, então, a partir das 7 horas da noite. E aproveito para lembrar que no próximo domingo, às 6 da tarde, uma linda solenidade de acendimento de nossa iluminação de Natal marcará o primeiro domingo do mês de dezembro. Vamos juntos, nesse instante, à palavra de Deus. No livro dos Provérbios, no capítulo 8, eu quero ler com você o versículo 36, que diz o seguinte: Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Interessante, esse capítulo fala sobre a sabedoria, sobre as lições da sabedoria. Mas uma coisa chama a atenção nesse último versículo, que é a ideia de que quem desobedece a Deus não faz nada contra Ele, mas faz algo contra si mesmo. Eu quero lembrar esse detalhe porque às vezes somos tentados a achar que Deus deseja a nossa obediência por capricho, que Deus apresenta conselhos, recomendações, ensinos, mandamentos, como se Ele decidisse estabelecer regras de maneira arbitrária para que essas regras fossem observadas por nós, e Ele tem prazer em nos condenar se nós desobedecermos a estas ordens. Descobrimos nas Escrituras que a relação é um pouco diferente. Na verdade, a atitude de Deus para conosco é exatamente a atitude de um pai para com os seus filhos. Aliás, essa imagem é evocada muitas vezes no livro dos Provérbios. Um pai que dá conselhos aos seus filhos, uma mãe que dá conselho aos seus filhos, como Deus faz para conosco. E esse versículo é interessante porque ele nos lembra que quando nós desobedecemos a Deus, nós não fazemos nada contra Ele. Na verdade, nós fazemos contra nós mesmos. As consequências dos nossos erros são sofridas por nós. É bem verdade que muitas vezes há erros cometidos por nós que até atingem outras pessoas. E pessoas que nos cercam, que estão próximas a nós, algumas vezes são atingidas por nossos erros. Mas eu quero que você se lembre que quando Deus nos ensina algo, Ele não faz por capricho ou de maneira arbitrária. Ele o faz exatamente porque deseja o nosso bem. Por isso, quando a Bíblia diz que o que o homem semear, isso também ceifará, não é para trazer a ideia de um Deus que deseja nos castigar de acordo com aquilo que nós fazemos, mas é para nos lembrar que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Nós viveremos naturalmente os efeitos e os resultados de nossas próprias escolhas, dos caminhos escolhidos e trilhados por nós. É a lembrança de que, à medida que nós tomamos essa ou aquela decisão na vida, o que nos acontece vai decorrer das decisões tomadas. Lembre-se, quando Deus nos ensina as suas verdades, e o livro dos Provérbios é repleto delas, Ele traz conselhos, recomendações que podem ser aplicadas à nossa vida e que, uma vez aplicadas, trarão resultados para nós mesmos. A sabedoria em nossas escolhas nos fará colher com alegria os frutos e os resultados dessas decisões. A falta de sabedoria em nossas escolhas trará inevitavelmente os resultados e efeitos dos desvios cometidos. Ao pecar, pecamos contra nós mesmos. Ao desobedecer a Deus, desobedecemos mandamentos e conselhos que foram feitos para o nosso bem. Há um livro muito interessante titulado A Ternura dos 10 Mandamentos, mostrando justamente esta imagem, a imagem de que os mandamentos de Deus não são ordens de um Deus tirano. Os mandamentos de Deus são conselhos de um Pai amoroso. Veja bem, usando exatamente esta imagem, quando um pai
dá ordens aos seus filhos em relação ao seu comportamento. Algumas vezes os filhos, em sua ingenuidade ou em sua incapacidade de perceber as coisas corretamente, têm a impressão de que devem obedecer para agradar ao seu pai, para satisfazer ao seu pai, como se o pai estabelecesse normas de maneira absolutamente arbitrária. De regra, os conselhos que damos aos nossos filhos são para o seu bem. Nossa preocupação é com a sua felicidade. Se ensinamos que esse caminho é melhor do que aquele, não é porque para o nosso deleite convém que os filhos caminhem por ele, mas é que a nossa alegria é ver nossos filhos bem, é ver nossos filhos felizes, é vê-los escolhendo corretamente os caminhos da vida e é vê-los usufruindo os benefícios resultantes de suas escolhas. Tome essa imagem, leve essa imagem em consideração e perceba que é exatamente assim que Deus age para conosco. O ensino da sua palavra não são ordens de um Deus tirano. O ensino de sua palavra são conselhos sábios e práticos de um Deus terno, de um Pai amoroso que justamente por seu cuidado nos traz tantas recomendações. Quando somos sábios em nossas escolhas, nós ganhamos com isso. Assim como quando erramos em nossas escolhas, sofremos as consequências, os resultados dessas escolhas equivocadas. O texto que lemos lembra isso. Quem peca, peca contra si mesmo. Quem erra, erra contra si mesmo. E a destruição trazida pelos erros e pelos pecados, inclusive a destruição relacionada à morte eterna, é consequência justamente dos nossos próprios erros, das nossas próprias escolhas. É possível, porém, escolher com sabedoria, ouvir os conselhos que Deus nos apresenta e seguir suas recomendações. É possível usufruir os efeitos e resultados dessas escolhas sábias. É possível, inclusive, ter a certeza da vida eterna quando escolhemos o único caminho capaz de nos proporcionar essa vida eterna, o caminho que é Jesus. Eu quero orar com você nesse instante exatamente para que Deus lhe conceda a coragem e a sabedoria para tomar as suas decisões e para escolher os caminhos que Ele tem para você. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, pelos ensinos preciosos que ela nos traz. Ajuda-nos a entender e a ser lembrados de que os Teus ensinamentos são para o nosso bem, para a nossa felicidade. Que cada amigo que nos assiste neste instante saiba, assim, seguir os Teus ensinamentos para o seu bem. E que cada amigo que nos assiste faça a escolha sábia em relação à vida eterna, trilhando o caminho que é Jesus Cristo, o único caminho da salvação. Que essa escolha sábia traga muita alegria, muita felicidade eterna para estas vidas. No nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Colégio Americano Batista, educação para toda a vida. Do infantil ao ensino médio, você tem no Colégio Americano Batista profissionais, professores, mestres e doutores, qualificados desenvolvendo atividades com competência e valores cristãos. Venha fazer parte desta conquista. Está aberto o processo seletivo para novos alunos da manhã e tarde. Prova dia 28 de novembro. Informações 2122-5599. Colégio Americano Batista, há mais de 100 anos educando gerações.